a responsabilidade que paira sobre essa questão de mediunidade. Tem muita gente que tem sensibilidade. A sensibilidade, ela nos permite sentir a presença de espíritos, de vários espíritos. Isso vai mostrando que nós temos afinidade e nós podemos trabalhar esses canais para podermos nos direcionarmos nessa comunicação, sabe? A sensibilidade, veja só, nos ajuda a perceber a presença de espíritos. Nós já falamos aqui algumas vezes que isso é muito comum. É muito comum você perceber a presença dos espíritos na sua casa, em qualquer lugar, principalmente nas casas espirituais. Ocorre que essa sensibilidade, ela precisa ser trabalhada, entendida, e jamais essas pessoas podem se precipitar e se arvorar a achar que são médiuns. É diferente isso. Por experiência própria eu posso afirmar a vocês que é muito difícil você desenvolver um trabalho com um guia espiritual. Você precisa ter muita afinidade com ele. Sem essa afinidade com esse guia, fica muito difícil desenvolver qualquer outra atividade. Por quê? O guia espiritual, aquele que coordena o seu canal, né, o seu processo de comunicação, ele tem um trabalho gigantesco de manter o médium ali, com os pés no chão, na humildade, instigando o médium a se disciplinar, a honrar o compromisso que ele tem. Fazendo isso, às vezes, né, o médium, ele não consegue direito se comunicar com o guia espiritual. O pessoal chama de guia de cabeça, o mentor espiritual. Muitas pessoas acham que o mentor é aquele que vai só arreganhar a porta e largar a mão. Não é. É um espírito muito afim. E esse espírito, ele tem um domínio e conhecimentos que precisam ser passados para o médium, para que o médium, através do exercício da caridade, o exercício da mediunidade, ele consiga ir recebendo essas mensagens, ir colocando em prática essas mensagens, ir construindo essa jornada de trabalho. O exemplo que a gente tem, né, sempre do velho Chico Xavier, onde Emmanuel preparou todo um trabalho, né, para que o Chico desenvolvesse o trabalho aqui no plano físico, e o Chico Xavier construiu um trabalho magnífico. E ele sempre se colocou ali com os pés no chão. Sempre na humildade, segurando-se na sua vaidade, segurando-se no seu orgulho, para que ele não se envaidecesse. Dentro desse envaidecimento, os médiuns se perdem. E a maioria não enxerga que se perde. O guia espiritual é aquele que mais afinidade tem com o médium. E quando o médium, veja só, ele já está ali com a mediunidade dele bagunçada, a sensibilidade dele já está desalinhada, o médium ele fica inseguro, e na insegurança dele ele começa a sortear, através da sensibilidade que ele tem, da presença desses espíritos que estão ali. É como você estar num ambiente cheio de gente.
E você olha todas aquelas pessoas, você sente e você vê aquelas pessoas ali quando estão encarnadas. Desencarnados, você sente todas aquelas presenças. Quando o médium está inseguro em relação ao próprio guia espiritual, ele começa a querer buscar outros nomes, outros espíritos, como uma fuga diante das responsabilidades que o guia espiritual está ali ensinando ele. O guia espiritual não cobra, ensina. Ensina o caminho da disciplina, mantendo a humildade. O médium, para ele poder se afirmar e desenvolver o carisma, ele tem que ser super competente em todas as tarefas que ele realiza. Se o médium é um professor, ele vai se destacar como professor. Não vai exercer a mediunidade dentro de uma sala de aula. Mas aquilo que o espírito vai moldando a sua capacidade intelectual, vai fazendo com que ele desenvolva os seus carismas, e com isso ele consegue ensinar melhor os seus alunos. Isso ocorre em todos os ambientes, em todos os setores de atividade, em todas as profissões. Ele pode ser um mecânico, ele pode ser um gari, ele pode ser uma dona de casa, ele pode ser uma pessoa que faz limpeza, né? Auxiliar do lar. Não importa, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser tudo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser um cameraman, pode ser um sonoplasta. Aquilo que o guia espiritual vai passando para o médium, se ele tem humildade, a primeira coisa que vai fazer é com que o trabalho dele apareça. O trabalho dele se torne grande dentro das atividades que ele desempenha. Ele vai se manter em tamanho grau de humildade que toda a sua inteligência vai começar a fazer com que ele perceba tudo o que acontece ao redor. Ele não vai se abalar com os problemas. Por quê? Quando você começa a desenvolver essas atividades, essa sensibilidade, você consegue se antecipar aos possíveis problemas que podem aparecer. Você passa a coordenar melhor as ações que você faz. Quando o Espírito fala, né, quando nosso irmão Agostinho falou para a gente, nosso irmão Dom Carlos Ramírez, nosso irmão Joshua Stone, nosso irmão Adolfo Schultz, nos falou assim, o médium, ele constrói o seu carisma, ele constrói a sua jornada profissional, ele constrói a sua jornada familiar, ele constrói a sua jornada no campo da amizade. Ele passa a ser diferente, o seu olhar é diferente, a sua forma de ser é diferente. Ele sabe se colocar no seu lugar onde quer que esteja, ele sabe ajudar aqueles ao qual estão ao seu redor. Ele sabe respeitar a hierarquia, ele sabe como cumprir com seus deveres, ele nunca se acovarda, não se acovarda, ele não entra em climas de maledicência, em climas de falácias, em climas de querer prejudicar quem quer que seja. Quando os irmãos nos falam que os médiuns constrói mesmo. Por quê? O seu coração está expandindo. E isso é a influência do que o guia espiritual faz para o médium. Ele faz com que o médium apareça. Ele faz com que o médium ganhe destaque. O que ele não quer é que o médium, dentro desse aparecer, dentro desse destaque, o médium ele acaba perdendo a sua humildade, se tornando uma pessoa prepotente, orgulhosa. Dentro desse trabalho que foi feito lá no café, com espiritualidade, o que vai ser feito nesses roteiros que vão ser feitos por aí durante a semana,
Quem quiser participar, vai. Quem quiser aprender, vai. Quem quiser receber orientações dos Espíritos, vai receber. A única coisa que as pessoas precisam é ser sinceras e tem que prestar atenção naquilo que é ensinado, naquilo que é falado. Quem sabe são os Espíritos, os médiuns. Eles têm que acompanhar essa equivalência de sensatez, de capacidade, para que eles consigam ser bons receptores das mensagens dos Espíritos. Quando o médium está inseguro, ele passa a atirar para tudo quanto é lado. Temos exemplos, né, de médiuns que chegaram uma certa vez para a gente e falaram, mas não tem mais nenhum espírito aí que eu poderia trabalhar? A doutora Adolfo Schultz me transmitiu a seguinte mensagem para falar para ele, olha, faz bem o trabalho com essa entidade, que você vai ver o grau de importância que ele vai fazer para poder ajudar as pessoas. Quando o médium tem humildade, desenvolve esse trabalho, ele não fica da sensibilidade que ele tem, quando ele percebe a presença de outros guias, ele não se vai dessa, nossa, quantos espíritos estão aqui para trabalhar comigo. Eles não estão para trabalhar com o médium. Eles fazem parte. Assim como todas as pessoas por onde você vai numa reunião, eles aceitam a sua presença, mas nem sempre eles vão falar com você, ou vão querer trabalhar com você, ou vão querer sair com você. O grau de amizade, o grau de afinidade, ele vai se afinando conforme você vai desenvolvendo esse estreitamento no caminho da equivalência ou das condições mentais do trabalho que cada um realiza. Cada médium tem uma missão. Cada médium precisa construir algo aonde ele está ali conectado. Onde ele realiza o trabalho dele. Ele não pode ser daqueles que se perdem pelo caminho e se envaidecem. Os médiuns, eles não são promovidos na Terra por vontade humana. Os médiuns se promovem na Terra através das obras, através da caridade, através da humildade, através dos estudos e através do seu preparo para as atividades. O médium não fica milindrado. O médium ele não sai reclamando as pessoas que estão à sua volta, se achando rejeitado pelos outros. O médium, só quando ele não está pronto para ir à lua, ele tem que estar pronto para andar no próprio quarteirão onde ele está. Jamais um espírito que tem sabedoria vai colocar um médium em exposição sem que ele esteja preparado para isso. O assunto, a ciência vai começar a falar mais sobre a mediunidade e vão começar a aparecer muitos casos de falsos médiuns ou de pessoas que se intitulam como médiuns, na verdade são apenas sensíveis às vibrações dos espíritos, do qual acabaram se expondo por quererem bancar adivinhos na vida das pessoas. Que na verdade o que os espíritos fazem para ajudar as pessoas, ajudam a restaurar a alegria, o bem-estar, ajudam a pacificar a mente e o coração. Lembrando das cartas, né, que chegavam através de Chico Xavier, que confortavam os corações daquelas pessoas, dos pais, das mães, dos avós, filhos, por causa da ausência, por causa do desencarne dos seus entes queridos, que fizeram essas pessoas perderem o brilho pela vida. Assim como as pessoas que às vezes estão enfrentando dificuldades na vida,
principalmente o que afeta o campo emocional das pessoas, é o que acaba prejudicando a trajetória no campo material. Quando as pessoas elas estão bem, o trabalho se desenvolve maravilhosamente bem. Quando as pessoas elas baixam a guarda e se deixam levar por cargas vibratórias ruins, elas acabam desistindo ou afrouxando, né, a sua questão de vigilância. A vida material começa a dar para trás. Fica ruim no trabalho, a pessoa fica doente. A doença, ela vem do desequilíbrio emocional e mental de cada um de nós. Então, para que a gente consiga superar isso, essa exposição que vai ter no caminho da mediunidade aí, muitos médiuns ou pessoas que se dizem médiuns serão desmascarados. As coisas que falam, as pessoas que são sérias, que estudam sobre o assunto, vão ver que não existe fatos comprobatórios que realmente essa mensagem seja do Espírito. As coisas espirituais precisam ser entendidas espiritualmente. As coisas materiais precisam ser entendidas materialmente. Quando um espírito vem, traz uma mensagem, essa mensagem ela tem que ter um porquê matemático e lógico. Nada desses sonhos aleatórios que se tem para criar ilusões na cabeça das pessoas. E como esse caminho está começando a entrar num processo de disputa de audiência, começando a criar disputas, né, de quantidade de pessoas que estão assistindo, começam a gerar um espetáculo circense. Começa a não levar a sério aquilo que o caminho da mediunidade deveria fazer. A sensibilidade, ela é apenas um fato importante, sim, para aqueles que têm humildade e disciplina e se colocam para estudar sem pressa, para todo e qualquer fenômeno que as pessoas pensam em se permitir manifestar. Jesus disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Portanto, devemos andar com os pés no chão, manter a humildade e trabalhar. Fiquem atentos. Fiquem atentos à ciência. Existem grupos de cientistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, que criaram centro de pesquisas de paranormalidade. E eles estão buscando comprovações de que realmente seja um espírito que esteja lhes comunicando. Por quê? Boa parte, né, dos cientistas, eles não acreditam naquilo que nós chamamos de espírito, ou da vida após a morte. Porque eles dizem acreditar apenas naquilo que as mãos conseguem pegar, ou aquilo que seus olhos podem ver, ou que seu nariz consegue sentir. Então eles têm participado e têm buscado médiuns de efeitos físicos, que conseguem, através do ectoplasma, materializar partes do seu próprio corpo, por exemplo, mãos, pés. O rosto, assim, já é um tanto mais difícil, porque dentro dessas reuniões de efeitos físicos, eles se utilizam de parafina que molda
as mãos, né, ali do espírito que está condensado pelo ectoplasma. E fica tão perfeito aquilo, tão perfeito, que aparecem até as digitais do espírito, que o espírito ele faz questão disso, para que essas digitais depois sejam comprovadas que seja daquele que esteve na Terra. A ciência vem buscando por quê? Porque tem acontecido muita coisa pelo mundo que tem despertado a curiosidade dos cientistas. Então muitos querem fazer isso para quê? Para comprovar que isso não existe. O que vem acontecendo é que eles vêm ali enfrentando a sua própria consciência, tudo aquilo que aprenderam mediante algumas coisas inexplicáveis. Por exemplo, o médium de efeitos físicos, normalmente, ele entra, né, numa câmara, às vezes num armário, e ele é amarrado, as mãos, assim nos braços das cadeiras e os pés. Por quê? E os cientistas chegam até a dizer que eles chegam até a retirar do próprio corpo aquilo que eles mostram que foi materializado. E ao lado desses médiuns ficam pessoas apenas para observar se eles desamarram as suas mãos, desamarram os pés, ou se entra alguém secretamente naquelas câmaras. Por quê? Para que esses efeitos aconteçam, o ambiente tem que estar totalmente sem a luz branca, o que pode ser apenas uma luz vermelha. E essa luz vermelha ela acaba refletindo o quê? O ectoplasma. E esse ectoplasma ele pode ser moldado. Então, por isso que para poder formatar o corpo do espírito que está ali, presente naquela reunião. Isso vai começar a ser demonstrado cada vez mais no mundo. Então vão existir os fanáticos e vão existir aqueles que vão criticar. Vão dizer que é fraude, um monte de coisas. Os crédulos não precisam de provas. Por quê? A pessoa, para ser crédula, ela tem conhecimento. Ela traz o conhecimento em si de suas encarnações. O incrédulo ele precisa de provas, depois ele precisa de que comprova, depois ele precisa de mais provas, e qualquer outra coisa que possa gerar dúvidas, já é motivo para tudo aquilo que ele já comprovou, ele volte à descrença. Por quê? Porque ele não traz em si uma bagagem de conhecimento que o ajuda a entender o que está acontecendo ali. Daqui a pouco será exposto aí pelo mundo, mediante esse momento cíclico que o planeta passa, todos esses fenômenos. Uma coisa que se precisa saber, gente, é que ectoplasma não é saliva. Ectoplasma não é saliva. Muita gente confunde. Ectoplasma, ele, quando termina a sessão, deixa o médium assim, bem desgastado. O médium precisa de um repouso de 1 a 2 horas, sem ninguém ali por perto, porque normalmente vem os curiosos e acabam ainda vampirizando os médiums. Por isso que o médium tem que ser retirado dos ambientes para eles poderem se refazerem. E muitas das vezes nas reuniões isso não acontece. Isso não acontece porque as pessoas, por suas necessidades, querem ir lá falar para o médium, com o médium, e o médium, sem qualquer condição, às vezes fica exposto a essas situações, o que acaba prejudicando a sua energia vital. Em se tratando de processos de comunicação, psicografia principalmente, tem muita gente que sai por aí fazendo psicografia, e os incrédulos,
eles acabam descrendo daquilo que a mensagem é dada, onde o espírito se identifica. Aí simplesmente o incrédulo vai buscar nas redes sociais, achando que o médium fica pesquisando em redes sociais sinais ou fatos ou palavras-chave que possam ali serem utilizadas nessas psicografias. Aí eu digo para vocês, isso existe também. Existem esses médiuns picaretas, mas também existem os médiuns que são sérios, onde o espírito ali na hora, ele fala alguma coisa, ou mostra alguma coisa, ou lembra de alguma coisa que somente a pessoa sabia. Por quê? Os médiuns, eles têm memória boa, mas eles não vão se lembrar de tudo aquilo que as pessoas escrevem nas redes sociais. Não vão se lembrar. Porque não são sessões marcadas em particular. São reuniões públicas abertas, aleatórias, e as pessoas que vão chegando não vão lá dando seus nomes, alguma coisa assim. Não. Isso acontece na hora, porque o espírito, quando vem, ele dá a mensagem, porque ele sabe que o ente querido dele está ali. Era assim que acontecia com Chico Xavier. E outros médiuns também, menos conhecidos, menos divulgados, que fazem trabalhos seríssimos por aí. Que o intuito disso, como são mensagens que são gratuitas, o médium não tem vantagem alguma financeira em querer ludibriar ou enganar as pessoas com isso. Não tem qualquer vantagem sobre isso. Então, fama, para quê? Isso não vai ajudá-lo em nada. Toda pessoa que tem fama perde a liberdade. Mas quando se faz um trabalho sério, isso também acaba não incomodando aquele que está desenvolvendo esse trabalho. Assim como em todas as manifestações dos espíritos, os espíritos normalmente eles falam pouco com as pessoas. Em poucas palavras, o espírito resume o que cada pessoa precisa fazer para que ela consiga melhorar a vida dela. O espírito ele não pode intervir no livre-arbítrio das pessoas que estão buscando cura, orientação, mas devido a essas situações em que começou-se a aparecer muitos adivinhos por aí para resolver problemas de romance, muita gente, às vezes, né, só quer buscar ajuda, buscar orientação no guia por causa de cônjuges, ou por causa de relacionamentos. E quando a pessoa vai buscar, até mesmo para resolver problemas de relacionamentos, o espírito de luz, ele passa ali àquelas pessoas as coisas que cada um precisa fazer na sua intimidade, que é para poder resolver esse problema de solidão. Esse problema de que, sabe, a pessoa fala, eu não consigo ficar com ninguém, não consigo viver com ninguém, sou sozinho, infeliz, depressivo. É porque tem algo de errado com a pessoa. E quando o guia está ali orientando a pessoa do que ela precisa mudar, é para que ela faça com que a luz dela brilhe, o carisma dela apareça, a personalidade dela comece a ganhar uma certa energia, onde ela passa, assim, a melhorar a sua autoestima, e dentro da sua autoestima, ela consegue, sim, puxar para o seu convívio aquele ou aquela ao qual ele quer conviver, se relacionar, não por aventura, porque nenhum espírito de luz, ele incita as pessoas a terem aventuras amorosas com quem quer que seja. Fazer experiências por aí para ganhar notoriedade. Não.
Ele ensina cada um a se reconhecer e se ajudar. E a mesma coisa quando as pessoas buscam ajuda com os espíritos porque estão desempregados. Tudo que o espírito faz para que a pessoa recupere essa autoestima, recupere seu brilho, repense os graus de conhecimento que tem mediante aquilo que cada um quer. Não existe o proibido. Existe o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio existem as consequências. Consequências essas que podem trazer benefícios e ou prejuízos. Depende da índole, do caráter, das coisas que cada um busca. Jesus quem disse, pede que vos será dado. Estou dizendo isso por quê? Os espíritos ontem à noite estavam ali nos confabulando e falando que vão surgir muitos escândalos religiosos pelo mundo, inclusive entre os pseudo-médiuns que tem por aí. Então, oração e vigilância, vigilância e oração. E tomem cuidado, né, os médiuns que têm vergonha de aparecer, ou vergonha de fazer o que são, de cumprirem a sua missão, sabe por quê? Que suas vergonhas serão expostas. Então é preciso caminhar com humildade para que o trabalho ele possa trazer benefícios para quem doa e para quem recebe. Fiquem atentos. Nenhuma casa espiritual de luz começa a perseguir seus próprios trabalhadores, tá? Uma casa espiritual de luz, ela ajuda a pessoa até onde a missão que ela tem chega. Cada casa tem um grau. E nenhum grau é desmerecido. Cada um tem uma missão. Elas não são donas do todo. Elas são partes de todo um complexo de desenvolvimento. Quando você aprende, quando você está ali, você começa a perceber que o seu lugar já não é mais ali, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer antes de sair. Falar muito obrigado e buscar novos caminhos e novos desafios. Se alguém daquela casa começar a te amaldiçoar ou começar a te perseguir, pegue essas lições, inclusive, para que você não faça igual. Quando lhe é mostrado que está errado, é para que você não cometa os mesmos erros. Porque senão, não existe diferença para aqueles que vão criar karmas que vai trazer na sua debilidade mental as consequências dos seus atos. Nenhum dirigente de casa espiritual ele pode ser maledicente, cruel, perseguidor, idolatrador, ou seja, querer que as pessoas o idolatrem com as obrigações que dizem ter por aí. Tomem cuidado com isso, porque eles estão se arvorando ser um pequeno Deus dentro desse micromundo que ele cria. O caminho das casas espirituais são escolas, cada qual tem o seu grau, a sua missão a ser desenvolvido. Não pode, de forma alguma, um dirigente usufruir ao seu bel prazer do trabalho daquelas pessoas que estão ali desenvolvendo o trabalho da caridade. Jamais pode explorar a fé de quem quer que seja. Nós estávamos conversando com uma irmã
um dia desses aí, onde alguém estava falando que a entidade estava pedindo ouro. A entidade não usa ouro. A entidade não usa essas coisas. Assim como a dirigente estava exigindo que as pessoas fossem cuidar da sua propriedade particular, não é propriedade da instituição. Propriedade particular. E se não fossem, iam sofrer sanções dos espíritos, ou seja, iam sofrer boicotes, iam ser perseguidos pelos espíritos se elas não fossem lá cuidar de sua propriedade. Esses são enganadores. Esses são exploradores da fé. Quando você vai construir alguma coisa, nós convidamos as pessoas para os mutirões aqui da casa, para que as pessoas, além de ver o que está sendo feito, a propriedade, por exemplo, da Colônia Esperança, não pertence ao Gilberto. O Gilberto é apenas o dirigente, é o guardião, enquanto ele estiver encarnado. Quando ele desencarnar, o bastão vai ser passado para outro, que vai pegar dali e dali continuar desenvolvendo. É para que o ambiente esteja cada dia mais propício para as atividades que são desenvolvidas lá. A base da arca que está sendo preparada para que as pessoas depois possam usufruir dos trabalhos e da caridade que vai ser feito lá. Os contextos de mediunidade, espiritualidade, trabalhos, afinidades, é assim que tem que ser. Tomem cuidado com a indução, essas coisas espirituais, principalmente quando alguém te induz e começa a querer te exigir que você seja um médium. E começa a falar que a sua vida está uma porcaria porque você é um médium. Você não está exercendo a mediunidade. Isso não é verdade. Quem é médium, ele anda seguro da mediunidade e ele não tem esses desequilíbrios. O médium, ele não tem vontade de desistir da mediunidade. Ele pode ficar cabisbaixo, pode ficar triste, pode ficar decepcionado, mas ele vai seguindo o caminho dele. Ele não para. Quem não tem mediunidade está sempre parando, melindrado, ou está sendo usado. Tem muita gente sendo usada, induzida, envaidecida, cega, surda, andando por aí. Fiquem atentos, acordem, para que não sejam vocês, nem nós, a cairmos nessas ciladas. A ciência, os cientistas, materialistas, estão fazendo o favor de acabarem com as fraudes espirituais que existem por aí. Esse é o papel deles, tá? Acabarem com as fraudes. Então, todos nós vamos saber quem realmente é médium, quem tem sensibilidade, quem precisa estudar. Por isso nós sempre aconselhamos vocês: estude, 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 estude. Se a sua vida não está indo bem, não é por causa de maldição de quem quer que seja, que a maldição só pega quando você está no mesmo grau de vibração, ou em vigilante, você está à toa, está distraído, aí o mal te pega. Porque Jesus diz: orai e vigiai para não cair em tentação. Então, você não tem que ter medo de maldição. Se alguém falar que fez trabalho, fez isso, fez aquilo, o mal que ela fez vai voltar para ela, não vai pegar em você. Agora, se você está ficando doente, atribuindo isso a coisas que fizeram, o mal nem foi de quem fez, o mal é seu. Você que não se cuida, você diz que se cuida e não se cuida, então você precisa estar mais vigilante. Então você tem que saber onde você coloca os seus pés. Você tem que estar atento aonde é que você coloca os seus pés para que você
Não quebre a sua cara. Essa é a lição para hoje. Graças a Deus.